Segundo encontro. Para limpar a mancha na sua honra, um homem da sua família teria que desafiar Rifta Calypse para um duelo. Mas seu pai não tinha filho homem, e nenhum dos seus parentes ou cavaleiros em serviço poderia estar à sua altura. Afinal, quem poderia lutar contra o espadachim que derrotou um dragão? Eventualmente, isso só poderia resultar em uma mácula na honra da família. E seu pai nunca, jamais a perdoaria. Talvez ela de repente enfrentasse a morte antes mesmo que o processo de divórcio formal ocorresse. Esse era o pai do qual ela estava falando. Então, de alguma forma... Mas ele vai me ouvir? Ela mordeu os lábios. Ela sentia como se estivesse na ponta de um penhasco. O casamento deles foi feito apenas por conveniência do Duque de Croix e seus cavaleiros. Há 3 anos, quando se espalhou pelo continente a notícia de que o Red Dragon Septon, hibernando em Arantal, havia aberto os olhos, o rei, Enuma Ruben III, ordenou que seus vassalos se armassem com rigor. Naturalmente, o Duque de Croix também teve que liderar seus cavaleiros na expedição, mas seu pai repassou o dever a casar Rifta Calypse com ela. Ela estremeceu ao pensar nos comentários insultuosos que os convidados haviam murmurado no dia do casamento. O cavaleiro de baixo escalão Rifta teve que ser arrastado para fora da cerimônia, pois não podia desobedecer à ordem do duque. A raiva e a humilhação que ele teria sentido era impensável. Sua expressão de contenção era tão temerosa. Se ao menos eu tivesse a metade da beleza de Rosetta, talvez ele se sinta muito melhor e não pense em se divorciar de mim. Apesar do seu baixo status, Rifta Calypse era um homem com feições de tirar o fôlego. Até Rosetta, que estava zombando dele por sua origem, corou ao ouvir o cavaleiro. Rifta poderia ter desfrutado de muitos relacionamentos românticos com belas damas. Tal homem poderia ter escapado de ter uma gaga como esposa. Além disso, seu status não era mais um obstáculo. No caso dele querer se casar com a filha do rei, eu não serei capaz de fazê-lo mudá-lo de ideia, mesmo se implorar. Eles passaram apenas uma noite juntos. No dia seguinte, Rifta partiu com o exército sem dizer uma palavra de despedida. Mesmo depois disso, ele não lhe enviou um único telegrama. Ela tinha dúvidas se ele a considerava como esposa. Enquanto ela apertava seu rosto com mau humor, uma voz lúgubre penetrou em seus ouvidos. Uma vista que vale a pena ver. Max o olhou com surpresa. Desde quando o homem gigante estava parado na porta olhando para ela? Minha esposa tremendo, esperando o marido voltar dos mortos. O homem caminhou lentamente, seu sarcasmo era palpável. Ela olhou para ele, esquecendo até mesmo de respirar. Rifta Calypse, vestido uma túnica azul escura e armadura prateada, que lembrava um monge, parecia muito maior e arrogante do que ela se lembrava. Eu não esperava uma recepção calorosa, mas não há razão para tremer como se você tivesse visto a praga. As palavras frias finalmente trouxeram a Max a seus sentidos. O sangue subiu de seu rosto, ao pensar que ela o havia ofendido em menos de 1 minuto após o reencontro. Você voltou em segurança. De volta com segurança. O que eu deveria dizer? Eu não sei como chamá-lo, ela pensou. Rifta parecia carinhoso demais. Sr. Calypse, ela pensou que seria ridicularizada. Enquanto ela resmungava suas palavras, de repente ela sentiu um olhar intenso olhando para ela e deu um passo para trás. Ela não conseguia descobrir por que ele estava olhando para ela desse jeito. Como se não pudesse piorar, o rosto do homem ficou mais frio por algum motivo. Ele agarrou o braço dela e pronunciou asperamente. Pelo menos finge estar feliz em me receber. Ela congelou. Quando seus corpos se encontraram, a um fio de cabelo de distância, o cheiro de couro, cavalo e suor fraco perfurou a ponta do seu nariz. Seu odor masculino brilhou em sua mente. E uma memória que estava enterrada há 3 anos. Um calor misterioso brotou do seu olhar duro e penetrante.
Ele olhou para ela como quem olha para uma carne crua, como um cão à beira de morder sua refeição. Ela baixou os olhos com pressa, seu rosto queimando como se estivesse sob o calor implacável do sol. Com o seu coração batendo mais rápido a cada segundo, as memórias de seu casamento lentamente inundaram seus pensamentos. Seu marido finalmente voltou para casa. Como ela lidaria com ele agora?